após a criação da capitania de São José do Rio Negro, que originou o estado do Amazonas em 1755, o governador-geral do Grão-Pará e Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, elevou o povoado à categoria de Vila de Borba Nova, com o objetivo de contribuir para o povoamento das capitanias. O nosso município, que é considerado o primeiro município do Amazonas que foi elevado à categoria de vila. Nós temos também a história de Borba. Nesse estudo diz que Borba, ela não é de direito, mas ela é de fato a primeira capital do estado. Por quê? Porque aqui foi em 1756 elevada à categoria de vila. E Barcelos foi em 1758, então 2 anos depois. Borba é uma cidade que foi fundada pelos portugueses. Por sinal, somente 2 municípios do Amazonas foram fundados por portugueses. Borba e Barcelos, que fica no Rio Negro. Borba em 1º de janeiro de 1756 e Barcelos em 1758. Ambos fundados por Francisco Xavier de Mendonça Furtado, que era, à época, 1756, governador do Pará. Ele era irmão do Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José I. Por sinal, foi Marquês de Pombal que expulsou os jesuítas do Brasil. Naquela época, por volta do século XVIII, que começa em 1751, havia um grande problema entre índios e jesuítas. Os jesuítas, eles estavam se apoderando das riquezas da colônia portuguesa, que era aqui o Brasil. Então, Marquês de Pombal, preocupado com isto, através de uma carta régia, ele determinou que Francisco Xavier de Mendonça Furtado elevasse todas as aldeias existentes na área do Amazonas, que pertencia ao Pará, elevasse o nome de vilas. E Borba, por exemplo, era uma vila, uma aldeia de Trocano, e foi elevada com o nome de Borba, Borba a Nova. Por que Borba a Nova? Porque existia uma outra Borba em Portugal. Nesta data, em 1º de janeiro de 1756, o Francisco Xavier de Mendonça Furtado, que era o governador do Pará, ele passou aqui 2 dias, expulsou os jesuítas que estavam aqui, inclusive um jesuíta alemão chamado Anselmo Equart, ele mandou daqui, e deixou um administrador aqui, chamado Antônio de Castro, que é considerado o primeiro administrador, o primeiro prefeito do município de Borba. O padre Anselmo Equart, ele era o líder religioso na época aqui. E algumas denúncias foram feitas lá no Grão-Pará, e que ele estava montando um grupo, e também já com a presença de canhão, né? Tinha um canhão aqui, falavam que era para defender e tomar essa parte aqui que pertencia a Portugal. Então, diante disso, eles expulsaram o padre daqui e ele foi passar o resto de seus dias dentro do Canumã. É até aonde se sabe. Havia incentivo de Francisco Xavier que aqueles que casassem, os portugueses que casassem com as índias, eles recebiam financiamento pelo governo português. E aqui em Borba é considerado no Amazonas, e
talvez até no Brasil, as primeiras famílias que foram financiadas com recursos públicos para se casarem, para constituírem uniões. Os primeiros casamentos coletivos que existiu foi aqui no município de Borba, incentivado até então por Dom Manuel, né, o rei que nos representava aqui. Porque na época, conforme eu falei do padre Seu Mercati, todo esse movimento que era tomado pelos cabanos, então eles tiveram cuidado, tá entendendo? De fortalecer as pessoas que moravam na região, como? Incentivando os brancos a casarem com índias, para que ficassem responsáveis e para ajudar a defender a nossa área aqui. Então, como eles faziam? Eles davam uma área de terra para a pessoa que quisesse casar com uma índia e o material rural, para trabalho rural, né? Agrícola, material agrícola. Ele era de graça e o terreno também. Então eles incentivavam. E teve o primeiro casamento coletivo aqui nesse município. Já feito, tá? Pela primeira igrejinha de Borba. Vamos falar um pouco sobre uma figura muito importante aqui no município de Borba. Trata-se de Monsenhor Coutinho. Os restos mortais dele estão aqui no cemitério São João Batista, aqui em Borba. Ele foi uma pessoa que se envolveu muito, ele era religioso, ele se envolveu muito na política daqui, de Borba. Ele foi muito perseguido, inclusive por esse lado, de ser um religioso político. Ele atingiu, no cenário político do estado do Amazonas, grau proeminente de destaque. E Monsenhor Coutinho, que foi um dos padres que alavancaram realmente o catolicismo aqui nessa cidade, nós temos aí um colégio muito bonito, lá na rua principal, lá na frente, que tem o nome de Monsenhor Coutinho, por causa desse padre que aqui viveu. E aqui está enterrado. Como surgiu essa ideia desse monumento de Santo Antônio? Aquela imagem do Santo Protetor foi trazida nas caravelas em 1756 por Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Então, conhecendo um pouco da história, das suas origens, eu pensei em fazer esse monumento. Eu coloquei, inclusive, um pouquinho para o lado de cima, porque na história de Borba Antiga, era de onde ele vinha, Santo Antônio, lá do Acará. O menino Jesus, nos braços dele, está lá, em homenagem ao menino Jesus, aos meninos, que ele tinha uma adoração muito grande pelas crianças, também em Santo Antônio. Aquele marco arredondado sobre a cabeça, aquilo eu coloquei como se fosse para os navegantes que vinham lá de cima, à noite, saberem a direção do porto. Então foi tudo esquematizado, quer dizer, que é uma obra para a eternidade. Muitos povoados fizeram parte da nossa história e do desenvolvimento de Borba. Voltamos com o programa Documentos da Amazônia. Olá, telespectador do AmazonSat. Eu estou aqui na Bemol Matriz. A Bemol Matriz, ela tem a frente para Adalberto Vale e tem a frente para Miranda Leão. Isso é uma comodidade para você. E eu vou conversar com a Anelise Santos. Anelise, a Bemol tem hoje seguro de residência, o cliente fica mais tranquilo, quer dizer, o seguro é uma tranquilidade. E este é mais um serviço da Bemol para os seus clientes. Seguindo essa linha, Abraham, nós já temos hoje seguros para os produtos, que é o compra protegida, o troca garantida e a garantia extra Bemol. Nessa linha, a Bemol hoje lançou a seguro residencial, né, que é um seguro
junto com o Itaú, que é um seguro Itaú Unibanco. E esse seguro, ele tem como finalidade não só proteger a casa do consumidor, mas tudo aquilo que ele adquire dentro da nossa loja, né? Fora isso, esse seguro ele tem um diferencial, ele tem serviços emergenciais. Então, se você precisar do encanador, de um vidraceiro, de chaveiro, ele tem essa disponibilidade, ele oferece isso 24 horas, serviços adicionais emergenciais. Quer dizer, segurança total para os produtos comprados na Bemol e segurança total para a residência do cliente Bemol, além de ter esses pequenos probleminhas resolvidos dentro de casa na emergência. Agora, quando e aonde se faz esse seguro? Basta que o cliente vá até as nossas lojas e procure um dos nossos vendedores. Não perca a oportunidade de fazer o seguro residencial na Bemol. Sabe por quê? A Bemol é a sua melhor escolha.